Eu mencionei aqui algumas palavras ainda desconhecidas, relacionadas aos tipos de rebocadores, como tratores, tratores reversos e etc. E esse é o assunto do nosso próximo capítulo, que a gente vai começar agora. O capítulo 2 tem o título de Types of Harbor Tugs. Ele é um capítulo extenso, a gente vai estudar em detalhes todas as peculiaridades, as características de manobra, os métodos de operação, o sistema propulsivo de cada um dos tipos de rebocadores que existem em operação no mundo. Esta forma de classificar rebocadores que vocês veem na tela é a forma sugerida pelo autor do livro Tug Use Import. Não existe normatização sobre essa forma de classificação. Mas o que o autor faz? Ele separa primeiro em dois grandes blocos. Ele diz que existem rebocadores que têm a propulsão avante e rebocadores que têm a propulsão a ré. Os rebocadores que têm propulsão avante recebem o nome de tratores ou tractor tugs. Se o tipo de propulsão for azimutal, então teremos um trator azimutal. Se o tipo de propulsão na proa do rebocador for uma propulsão cicloidal Voith-Schneider, a gente diz que trata-se de um trator Voith-Schneider. Passando agora para o grupo dos rebocadores que possuem propulsão a ré. Se esse tipo de propulsão for convencional, a gente diz que o rebocador é do tipo convencional. Ele tem um hélice de passo fixo ou variável, que pode ou não estar operando dentro de um tubulão também, só que aí o tubulão não gira no seu eixo vertical. Pode ter um leme especial ou não, pode ter um bow thruster ou não, mas o rebocador é do tipo convencional e o que define o tipo convencional é o tipo de propulsão que não é unidirecional. É um tipo de propulsão cujo eixo está quase alinhado com o eixo longitudinal do navio. Outro tipo de rebocador com propulsão a ré são os chamados tratores reversos. O trator reverso, ele nada mais é do que um rebocador de propulsão azimutal localizada na popa. Então os tratores reversos possuem normalmente dois tubulões, dois conjuntos propulsivos que giram em torno de um eixo, cada um gira em torno do seu eixo vertical. Então são rebocadores azimutais, são rebocadores que produzem tração, que eles entregam empuxo nos 360 graus. São rebocadores não convencionais. Tem ainda um terceiro tipo, os chamados ASD, ou Azimuth Stern Drive Tugs, que também recebe o nome de multi-tug. Os rebocadores ASD, eles são praticamente iguais aos tratores reversos. Tem uma única diferença, é que os ASDs eles possuem um segundo towing point que permite que eles operem como se fossem um rebocador convencional, nas ocasiões em que isso é conveniente. A gente vai falar mais sobre esse assunto daqui a pouco. E o quarto e último tipo de rebocador com propulsão a ré é o chamado Combi Tug. Combi Tug nada mais é do que um rebocador convencional que possui um bow thruster azimutal, um bow thruster capaz de entregar tração nos 360 graus. Então com isso ele consegue operar como se fosse um rebocador não convencional. Ele consegue operar como se fosse um rebocador do tipo trator. Bom pessoal, até esse ponto da matéria, até esse ponto da aula, o que a gente estudou foi o vocabulário que a gente vai precisar para continuar a estudar o capítulo 2 e todos os demais capítulos do livro. Se a gente não tiver bem familiarizado, bem acostumado a ouvir essas palavras e imediatamente entender o significado delas, a gente não consegue avançar na aula. Agora a gente vai estudar para cada um desses tipos de rebocadores as opções que existem em termos de extremidade de trabalho e de towing point. Vamos começar pelo rebocador convencional. Observando esse desenho, a gente identifica imediatamente tratar-se de um rebocador convencional por conta do eixo disposto longitudinalmente e também por conta da existência de um leme. Os rebocadores azimutais eles não possuem lemes. O rebocador convencional ele pode trabalhar com duas extremidades de trabalho. Quando ele trabalha no costado do navio assistido, operação push-pull, por exemplo, ele vai utilizar um cabo partindo de um towing point na sua proa em linha reta para o navio assistido. A extremidade de trabalho, nesse caso, sempre será a sua proa. Ele ora vai encostar a sua proa no navio assistido para empurrar, para fazer o push, ora ele irá tracionar esse cabo de reboque, essa tow line que parte da sua proa para o navio assistido. Outra forma dele operar
é com a sua popa sendo a extremidade de trabalho, ou seja, a sua popa estará voltada para o navio assistido. Ocasião em que o cabo de reboque vai sair de um towing point localizado aproximadamente a meio navio em linha reta para o navio assistido. E quando ele trabalhar dessa maneira, com a sua popa voltada para o navio assistido, a gente vai dizer que o rebocador está towing on a line, ou está operando com o cabo no gato, referindo-se a este towing point aqui, ou ainda está operando com o cabo longo, ou simplesmente no cabo, ou ainda está utilizando o método europeu. São duas as opções de trabalho, portanto, para os rebocadores convencionais. Os rebocadores convencionais, eles podem ter um, dois ou mais eixos. Este aqui que a gente observa na imagem possui 2 eixos e os hélices, os propulsores, são envoltos por um tubulão também. Eles possuem um leme e o hélice trabalha dentro de um tubulão que tem como característica aumentar a força de tração estática que pode ser produzida pelo rebocador. Sendo do tipo convencional, independente da quantidade de eixos, ele sempre terá 2 towing points. O towing point da proa e o towing point que fica próximo da região de meia nau. Este rebocador aqui é um trator do tipo Voith-Schneider. O trator do tipo Voith-Schneider, ele possui a sua propulsão cicloidal na proa, hélice de pás verticais. Essa estrutura que a gente observa aqui é uma estrutura para proteger o hélice e ou para servir de apoio em caso de docagem. Uma característica marcante dos tratores é possuírem na popa essa estrutura aqui, olha, que é uma estrutura bastante robusta, disposta no eixo longitudinal, no plano longitudinal do rebocador, chamada de skeg. O propósito desse skeg é trazer para ré, trazer para a região da popa, o chamado centro de pressão lateral do rebocador, que vem a ser o ponto de aplicação das forças hidrodinâmicas que serão utilizadas, que serão produzidas pelo casco do rebocador em prol da faina de reboque. Então os tratores normalmente terão uma estrutura bastante robusta e bastante proeminente na popa, chamada de skeg. A extremidade de trabalho dos tratores do tipo Voith-Schneider é a sua popa. O cabo de reboque sairá de um towing point localizado na sua popa direto para o navio. O mestre do trator Voith-Schneider, ele vai ter que operar o tempo todo durante as fainas de reboque olhando para a popa do rebocador, que é a extremidade de trabalho. Esse rebocador nunca vai operar com a sua proa voltada para o navio assistido. A proa nunca será uma extremidade de trabalho. Entretanto, quando o rebocador não estiver sendo utilizado em faina de reboque, quando ele estiver navegando normalmente, escoteiro, em inglês a gente diz que o rebocador está free sailing, aí nesse caso o mestre vai trabalhar voltado para a proa do rebocador. O rebocador estará navegando normalmente de proa. Nesta foto a gente tem um trator azimutal. Trator porque a propulsão fica localizada na proa. Azimutal porque o tipo de propulsão é azimutal. A gente tem aqui 2 propulsores instalados em tubulões e esses conjuntos, cada um articula em torno do seu eixo vertical. Na figura temos ainda aquela estrutura de proteção das unidades propulsivas, neste caso localizado por anteavante dos propulsores, e a ré, como todos os tratores, nota-se aqui também uma estrutura chamada skeg, que tem como objetivo trazer o centro de pressão para a ré. Assim como o trator Voith-Schneider, o trator azimutal trabalha com a sua popa voltada para o navio assistido. A sua extremidade de trabalho é a popa e o towing point fica em um convés exposto aqui à ré do rebocador. Nunca o trator azimutal irá trabalhar com a sua proa voltada para o navio assistido. Nesta imagem a gente tem um trator reverso azimutal. Trator reverso porque a propulsão fica localizada na popa do rebocador. Azimutal porque o tipo de propulsão é azimutal. Trata-se de um propulsor envolto em um tubulão, ou do inglês nozzle, articulando, girando sobre um eixo vertical. A extremidade de trabalho do trator reverso azimutal
é a sua proa. A proa do rebocador estará sempre voltada para o navio assistido e o towing point vai ficar localizado mais ou menos por aqui. É daqui que o cabo vai partir em linha reta, direto para o navio assistido. Suponhamos, por exemplo, que o cabo esteja passado, dado volta neste guincho, do guincho ele venha para este cabeço ou essa buzina e daqui o cabo parta direto para o navio. O towing point, neste caso, será este cabeço aqui ou esta buzina e não o guincho propriamente dito. O trator reverso nunca vai operar com a sua popa voltada para o navio assistido. Sempre a extremidade de trabalho será a sua proa. Ele pode até possuir um segundo towing point aqui a ré, atrelado a um ponto de fixação do chicote do cabo, por exemplo, né, como um towing hook aqui na figura. Só que esse towing point aqui da popa ele não vai ser utilizado para operar com navios em operações portuárias. Ele vai ser utilizado, por exemplo, para fazer algum reboque de algo pela sua popa em alto mar. Em operações portuárias, os tratores reversos só operam com o towing point localizado na sua proa. Agora, os rebocadores chamados ASDs, ou Azimuth Stern Drives, eles são, na verdade, tratores reversos com uma única diferença. Eles possuem um towing point aqui localizado a meia nau, que pode ser utilizado para operações de reboque portuário. Quando o rebocador opera com esse towing point localizado na meia nau, ele funciona como um rebocador convencional. A sua extremidade de trabalho passa a ser a popa. Ele passa a trabalhar com a popa voltada para o navio assistido. Neste caso, a gente diz que o rebocador está operando com o cabo no gato, na ocasião em que ele trabalha como um rebocador convencional. A outra opção que ele tem é trabalhar como trator reverso, utilizando o towing point de vante. Nessa foto a gente tem um trator reverso do tipo Voith-Schneider. Ele é um trator reverso porque a sua propulsão fica localizada na popa. Ele é do tipo Voith-Schneider porque ele possui uma propulsão cicloidal de pás verticais deste fabricante Voith-Schneider. A gente observa aqui na imagem que o rebocador tem um skeg localizado na sua proa, visando trazer o centro de pressão para avante, e a extremidade de trabalho dele sempre será a sua proa, né? Todos os tratores reversos possuem a proa como extremidade de trabalho. Assim como os demais tratores reversos, eles podem possuir um towing point aqui a ré, que é utilizado somente para operações de reboque pela popa em alto mar e não para reboque em operações portuárias. E por fim, a gente tem o chamado combi tug. O combi tug, o que diferencia o combi tug de um rebocador convencional é a presença de um bow thruster azimutal que pode ou não ser do tipo retrátil, mas nunca será um bow thruster do tipo de túnel. Tem que ser um thruster azimutal que gera tração nos 360 graus. O combi tug pode trabalhar de três maneiras. Ele pode trabalhar no push-pull, com a proa como extremidade de trabalho, ele vai estar com a proa voltada para o navio assistido. Ele pode trabalhar ainda com um cabo longo ou cabo no gato, quando ele utilizar esse towing point que fica próximo da região de meia nau. Nesses dois casos, essas duas formas de operação são as formas de operação de um rebocador convencional normal. E ainda, graças ao seu bow thruster azimutal, ele pode operar como se fosse um trator. Um trator possui propulsão avante e towing point localizado a ré, popa como extremidade de trabalho. Então o combi tug é um rebocador extremamente versátil.